Eu gosto, enfim, julgo que talvez algumas pessoas vão completamente ao engano. Por um lado, por causa do nome do livro, e em segundo, por acharem que o livro é um livro que nos pode ajudar logo, muito rapidamente, a encontrar as respostas. Eu creio que a minha tentativa foi de fazer exatamente o contrário. Foi de encontrar perguntas e não as respostas. E, portanto, aí, nesse sentido, há uma inversão. Num tempo em que tantas pessoas procuram convicções absolutas, eu julgo que temos que aproveitar o tempo, e não há pensamento, não há reflexão, se nós não encontrarmos em primeiro lugar as dúvidas. Quais são as dúvidas? Partimos das dúvidas, partimos dos paradoxos. E essa talvez tenha sido a minha tentativa. Eu não preparei nada especial. Defini alguns textos que gostava de ler, 3 ou 4, mas a Ivone falou do meu pai. E o meu pai é alguém com quem eu não tive uma relação muito próxima. Mas é alguém que eu admiro muito, devo dizer, que já passou o tempo suficiente para poder dizer, sendo compreendido, que não o amei enquanto pai, mas tenho uma admiração enorme por ele. E ele também está neste livro, porque é engraçado que ele se cumpriu, e eu muito rapidamente chego ao que quero dizer, para não me desviar muito deste amor. Ele cumpriu-se a partir do momento em que teve uma doença. Ele tem SIDA, em 1984 é diagnosticado, 85. Tenho uma conversa com ele muito curta, eu era de 13 anos, e ele diz-me que vai morrer na semana a seguir. E ele disse-me, olha Miguel, ele chamava-me Miguel, como toda a minha família que existia antes de eu nascer. É uma coisa um pouco triste, porque a vida propôs isto, não é? Porque todas as pessoas que existiam, quase todas, tenho algumas tias ainda, quase todas as pessoas que existiam antes de mim já morreram. E por isso, também, esse é o motivo porque neste amor, um dos capítulos se chama Miguel. Porque era assim que eles me chamavam. E esse Miguel morreu também, morreu com eles. Hoje até os meus filhos, quando olham, pensam em pai, não pensam em nenhum nome, mas se pensarem em algum nome é em Luís. Portanto, Miguel partiu para a parte incerta, o meu filho mais novo chama-se Miguel e assumiu esse lado. E ele disse, Miguel, eu vou morrer para a semana. Eu fiquei surpreendido. Para mim, as pessoas com 14 anos não morriam. Ninguém tinha morrido aos 14 anos. E eu achava que o ano 2001 tinha acabado de ver, lembro-me, o 2001 Odisseia no Espaço. O 2001 era uma coisa que estava muito para lá. Ele morrer para a semana, era uma coisa que eu achava que ele estava a brincar. Mas ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Foi, só lamento não ter cumprido. Isso aí é que eu não percebi nada do que eu estava a dizer. O que era isso, não se ter cumprido. E aquilo que me admira mais no meu pai é a sua capacidade de ter construído uma vida a partir do momento em que ficou condenado. A partir do momento em que houve um desequilíbrio, em que se desequilibrou, é que ele acabou por se equilibrar nesse desequilíbrio para sempre. Na última conversa que tive com ele antes de morrer, eu percebi que ele ia morrer, porque fui visitá-lo no hospital. Ele estava, eu não dei grande crédito a partir de determinada altura, não é? Porque desde a conversa de 1984 passaram 25 anos e ele nunca morreu. E portanto, quando ele morreu foi uma surpresa. Mas foi uma surpresa porque ele morreu no dia que eu fui visitar. Ele estava consciente e disse, eu perguntei-lhe, pai, mas qual é o próximo projeto? E ele disse, já não há mais nada. E eu percebi que ele ia morrer, nas horas assim. E eu pensei, mas tu cumpriste? E ele disse, sim, eu agora estou tranquilo porque me cumpri. O que é que quer dizer com isto? Quero dizer uma coisa que tenho dito, a única coisa que tenho dito em todas as apresentações.
e que me levou a escrever este livro, Pensamentos. Que é o grande paradoxo. Eu vi um dia, há alguns anos, uma entrevista de uma grande bailarina, conhecem com certeza, a Pina Bausch. Eu nem gosto especialmente de dança contemporânea, bem, mas eu acho que é um pouco como a Amália a cantar fado. A Amália não é uma fadista, a Pina Bausch é mais uma bailarina contemporânea. É uma grande bailarina, grande artista. E perguntaram-lhe uma vez como é que ela definia a dança. E ela disse que, bem, eu não sei como definir a dança, mas sei como começa. Começa no desequilíbrio, na falha. É no momento em que nos desequilibramos, em que o movimento começa a dança. É num desequilíbrio da estabilidade que existe quando estamos parados. E a vida é a mesma coisa. É a mesma coisa quando em crianças aprendemos a andar de uma cadeira para outra cadeira, vamos em desequilíbrio até à outra cadeira, às vezes caímos, até nos equilibrarmos o possível para podermos começar a andar. É também, em vários momentos da nossa vida, nos desequilibramos, é nas revoluções da história, há um desequilíbrio, uma ruptura que leva a que a história se transforme, que os homens decidem transformar para o bem e para o mal o curso das coisas. Mesmo naquilo, para quem acredita em Deus, para quem é católico, neste caso cristão, mesmo no momento de Jesus, em que quando ele é batizado, diz normalmente que o batismo é a purificação, tem um certo sentido sim, mas o momento em que ele é batizado é o momento em que, quando vem do rio, traz todos os pecados do mundo, portanto não fica purificado, torna-se um homem. E é por isso que ele a seguir vai para o deserto. E vai para o deserto para ser tentado, como nós todos os dias, pelo demónio, pelo mal. Isto é, existe uma visão teológica que nos diz que Jesus, ao transformar-se num homem, vai fazer aquilo que nós fazemos. E nós o que fazemos é conseguirmos orientar perante as sombras. No fundo é isto. Eu acho que aqui esta falha tem muito a ver com aquilo que nós confiamos ou desconfiamos. Nós desconfiamos sempre do bem, nunca desconfiamos do mal. Eu acho que o grande mistério é o bem. Não é? Porque se nós vimos alguém com um perfil de simples um sacana qualquer, ou uma tipa, enfim, não vou dizer mais nada, ninguém questiona que essa pessoa é horrível. Agora, se vem alguém com famílias mansas a fazer boas ações, a nossa primeira imagem é, mas o que é que esta pessoa quer? Até criámos aqui uma ideia para isso, é quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Nós desconfiamos sempre do bem. E por isso é que eu acho que acredito muito, eu enfim, não sou um religioso, acredito em Deus, mas não sou religioso, mas acredito que existe um bem e um mal, e existe entre nós, a começar por dentro de nós. E eu creio que este livro é uma tentativa de... E depois, quando as pessoas nos surgem bem intencionadas, as pessoas que têm gostamos, quando nós fazemos anos, quando nos acontece alguma coisa, aquilo que nos desejam é sempre que não nos aconteça nada. Não ficamos doentes, que tudo corra bem, ficamos. Isto é, pedem-nos, desejam-nos que nós possamos viver sem falhas, sem desequilíbrios, no fundo sem vida também. Porque acredito muito, e aí chegamos à felicidade, não é? Eu acredito muito que a felicidade é uma ideia muito reacionária. É uma ideia que nos tem atrasado muito. Eu não sou nada negativo. Não, agora que eu estou a dizer estas coisas, vocês já devem estar a imaginar que este tipo é um velho. E sou. Espero não ser, há um texto que eu faço a distinção entre velho e envelhecido. Espero não ser um velho envelhecido, mas eu com 20 anos já era velho. Agora espero que não seja, porque acho que a distinção é importante. Nós crescemos muito miúdos na ideia que a felicidade é possível. E depois, quando damos caras com a impossibilidade da felicidade, enquanto está a acontecer, crescemos absolutamente frustrados.
E acho que, e isto é uma das coisas, eu não vou demorar muito na felicidade, senão vamos ter aqui uma grande discussão, que é sempre que sou sempre minoritário nisto. Porque há sempre, eu digo as coisas, tento explicar, mas depois digo assim, não, mas eu tenho momentos de felicidade. Eu tenho muitos momentos de felicidade também. O que acontece é que não são felicidade. Porque a felicidade é um estado, quando nasce, o conceito, nasce como estado absoluto. Momentos de felicidade, ou podemos chamar contentamento, apaziguamento, orgasmo, mas felicidade é uma outra coisa. Nasceu para ser outra coisa. E nós nascemos com a ideia que tudo nos é possível. E que nós podemos chegar a uma altura em que não temos desequilíbrio nenhum. Em que a vida é um mar de rosas maravilhoso. E, enfim, nós temos que pôr uns tapumes, porque não podemos ver o que é que acontece nas iniquidades do mundo, que há pessoas a sofrer, mas tirando tudo isso, crescemos na ideia que é possível ser felizes. E depois chocamos contra a parede e crescemos e frustrados. Eu, em todos os momentos da minha vida, nunca tive um momento de grande infelicidade. Portanto, eu acho que sou positivo, acredito muito numa ideia otimista, mas acredito muito que também, muitas vezes, devemos perseguir ideias que sejam ideias que são concretizáveis. Para mim existe, de facto, a felicidade na procura. E a procura, a ideia de procurarmos e arriscarmos muitas vezes na procura, de viajarmos para dentro de nós, é uma ideia arriscada, mas eu julgo mesmo que é a única possibilidade de podermos regar melhor em nós. Não existe, eu depois calmo até para não falar, mas não existe, não há possibilidade de nós podermos crescer nesse sentido, eu estou a dizer crescer com aspas, sem vivermos na plenitude. E viver na plenitude é assumir as falhas, é assumir os desequilíbrios, é assumir que na nossa vida vamos ter, como ouvir, na nossa vida vamos ter mortes, vamos ter pessoas que partem. Eu só digo isto porque, enfim, eu tenho aqui uma espécie de alguma moral para isso, porque a minha mãe e o meu pai já partiram, não tenho avós, não tenho as tias que me criaram, portanto, tenho a tia, mas está muito longe, estou aqui à vontade e por isso é que eu digo com essa legitimidade. Aquilo que para nós é insuportável, que é inominável, e muitos de nós são pais e mães aqui, é a ideia de perdermos um filho. Isso é inominável, não há uma palavra para isso. Quando tudo o resto é a vida. E nós, como é que nós podemos, enfim, quando morreu a minha avó, que era a mulher da minha vida, sem dúvida nenhuma, eu achava que houve muito desabafo. Quando morreu a minha mãe, que era com quem eu tinha uma relação bastante difícil, e por isso é que é aquelas piadas que eu digo das mulheres que Capricórnio, até porque namorei com uma e tive que fugir uma vez por uma janela e são pessoas enfim, tenho tido alguns problemas, mas a minha era uma pessoa extraordinária. E quando ela morreu, aí é outra coisa. Aí é mãe. E aí é uma coisa, um dia eu gostava de fazer qualquer coisa para lhe honrar e para honrar as mães. Não é? Porque aí o nosso mundo, nós estamos por nossa conta a partir daí. A ideia de que estamos por nossa conta é uma ideia que é muito assustadora, mas muito forte também. E ela, a partir do momento em que ela morre, em que eu estou por minha conta, foi um momento de grande dor, claro, mas de crescimento também. Não era possível este livro ter sido escrito com essas pessoas todas vivas. Porque com essas pessoas todas vivas eu não poderia regar aquilo que é o meu mundo interior. A nossa vida é feita, a partir do momento em que sofremos perdas, daquilo que nós damos para fora de nós, para as pessoas que nos rodeiam, as ideias que acreditamos, tudo o resto, mas também aquilo que nós temos dentro de nós, uma viagem interior, uma viagem que só a nós pertence. E essa viagem só se faz a partir do momento em que
temos os fantasmas bons, os nossos fantasmas, os nossos pequenos cemitérios privados que nós regamos e que nos fazem crescer de uma outra maneira. O Amor é um livro que parte como ponto de partida da falha, que parte da convicção de que nós devemos embarcar uma viagem que é só nossa, que é de cada um de vocês, que é de cada um, é minha, começou por ser minha. É uma viagem onde necessariamente entramos por lugares que não queremos ver, entramos por outros que já não nos lembramos, temos a constatação de um lugar comum. Este é um livro também cheio de lugares comuns, e filo com a convicção quase ideológica que um lugar comum é o lugar onde mais pessoas ao mesmo tempo se podem encontrar. E por isso todos os pensamentos que aqui estão são pensamentos, ao contrário do romance, por exemplo, que estou a escrever, que é uma coisa completamente diferente, mas todos estes pensamentos eu tentei, mesmo no capítulo Miguel, tentei que fossem pensamentos que pudessem ser pretextos, pontos de partida para a viagem de cada um dos que estiveram a ler. E esse é que é o grande desafio do livro, é tentar estimular a viagem. E uma viagem que muitas vezes não é bem percebida pelas elites. Enfim, eu vim das elites, com aspas também. Lembro-me de ter, comecei no meu tempo de jornalista e de autor de programas de televisão, com programas de televisão que eram gloriosamente criticados e premiados e que eram vistos por uma imensa minoria. E a partir de determinada altura dizia-se, depois do Portugalmente e do Zeppelin, dizia-se que eu podia continuar por aí. E eu achei que estava a começar a transformar naquilo que criticava. Coisa que, aliás, me aconteceu quando os anos em que fui comentador político numa estação de televisão, em que, depois de falar sobre uma crise política nacional, sobre bombardeamentos da Síria, ou sobre a perversidade dos reality shows, eu percebi, já estava a falar sobre aquilo que não percebia, porque tinha que falar em permanência, porque tinha que falar para manter um nível de mediatismo que me permitiria continuar a aparecer no ciclo vicioso. E foi aí que se fez luz para mim. Eu não queria isso, queria outra coisa. Queria essa viagem. E achei que, também ajudado pelo Ivone, por outras pessoas, que era também tempo de começar a escrever e de me tentar, como o meu pai me diria, tentar cumprir-me. Estava a falar das elites. As elites, e essa é a primeira provocação do livro chama-se Amor. O livro tinha um outro título, era Luz de Presença. Era esse o título que eu tinha na cabeça desde o primeiro momento quando comecei a escrever. Luz de Presença, porque eu em miúdo tinha uma luz de presença e não adormecia sem essa luz. E depois porque o livro, se conseguisse cumprir o objetivo, era também, num certo sentido, uma luz de presença para quem lê. Quando se diz o livro de cabeceira, é uma luz de presença. Não um guia, não é guia nenhum, mas há uma porta para fora de nós ou para dentro de nós. Mas depois, no final, quando entreguei a editora, eu disse: não, eu quero é provocação, quero que se chame amor. Porque não há palavra mais poderosa do que amor, hoje. Não há palavra que seja mais grandiosa também. Não há palavra que tenha sido mais gasta do que amor. Eu sabia que, à partida, o livro iria ser logo à partida, ostracizado por aquilo que é um status quo cultural. Não porque o tenham lido, mas porque se chama Amor. E porque é um livro, logo, à partida,
que apela a sentimentos que podem ser primários das pessoas. Eu quis que se chamasse amor exatamente por isso, porque não existe, falava há pouco da encruzilhada do tempo em que estamos, não existe possibilidade de sairmos dessa encruzilhada sem reinventarmos as palavras que são fortes. E eu acredito que uma das palavras mais fortes é a palavra amor. Este não é um livro sobre o amor entre duas pessoas, mas é também um livro sobre a forma como duas pessoas podem amar. Mas é um livro sobre a vida, sobre amar. Amar no sentido pleno, tudo aquilo que a vida é feita, mesmo aquilo que são as sombras, mesmo aquilo que são o desamor. Acho que a vida é para ser vivida até ao fim. E isso é que é muito mais difícil. Mas amor, o amor também, amor por nós próprios, acreditarmos em nós próprios. Eu gostava, então, antes de ler um primeiro pensamento, foi no primeiro capítulo, começando logo com o amor, mas é um texto que eu considero, 22, página 22, que eu considero uma purificação. Mas é uma purificação em que eu acredito muito. Eu cresci sempre naquela ideia de Saint-Exupéry, do príncipezinho, que amar é quando duas pessoas olham na mesma direção. Para mim, amor não era isso, nunca foi isso. Era, às vezes, até, muito provavelmente, e não necessariamente assim, mas é às vezes o contrário disso. E escrevi este texto. Adormecermos com alguém que nos deseja e a quem amamos faz-nos mais completos. Mas é errado definirmos o amor como uma fusão entre duas pessoas. Amar permite-nos o contrário. Permite-nos ser melhores e ir mais longe. Nadar para fora de pé, arriscar, fazê-lo sabendo que há espaço para recuar e uma rede que nos amparará a possíveis quedas. Amar é poder correr mais depressa e ver a pessoa que amamos correr livre numa outra pista. Gostar é adormecer de mão dada e esperar que, depois de adormecidos, cada um continue a sonhar o seu próprio sonho. Eu acho, sempre achei que a definição de amor é mais esta do que a outra. Mas eu não percebo nada de amor. Porque eu não percebo mesmo nada de amor, porque eu tenho 2 casamentos e 2 divórcios. E aliás, e hoje tenho uma relação, mas cada um em sua casa. E tem sido fantástico. Mas agora é uma coisa muito em voga, mas é o melhor que é mesmo. Portanto, eu não percebo nada. Mas das poucas coisas que percebo, apesar de ter um alibi, eu sou muito amigo de uma e de outra. Então, ao menos, meus filhos é muito amigo. Portanto, não teremos feito tudo mal. Agora, não percebendo nada, uma das coisas que julgo que foi mais perniciosa para as relações foi precisamente esta tentativa de olharmos na mesma direção sempre. Porque não há necessidade disso. Porque quando olhamos na mesma direção, há uma das pessoas que é sempre igual a nós. Há sempre uma das pessoas que olha mais na direção do caminho do outro. E se tivermos 2 e caminharmos em direções que, em alguns casos, podem ser semelhantes, mas noutras opostas, mas tivermos a segurança de que temos esse sentimento maior, acho que caminharemos mais depressa e cumpriremos mais os nossos sonhos, mais depressa os nossos sonhos e com mais eficácia. Portanto, eu podia falar para aí 2 horas, mas é melhor falar e então passar para aí e podemos começar a falar. Acho mesmo que é o melhor.